Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que nós vamos meditar nos Salmos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no Salmo 123, que tem como título Como Enfrentar as Hostilidades. Como nós estamos aprendendo aí ao longo das quartas-feiras, é o quarto salmo daquele conjunto de salmos chamados de romagem, que estamos vendo nesses dias, nessas quartas-feiras. Os salmos de romagens eram salmos que eram cantados pelos peregrinos judeus que saíam de todas as partes que moravam e 3 vezes ao ano faziam uma peregrinação à cidade de Jerusalém, onde estava o tabernáculo e onde ofereciam seus sacrifícios, ofertas e onde cultuavam a Deus. Jerusalém era o local exclusivo para adoração a Deus. Era uma jornada longa, exaustiva, cheia de perigos, enfrentavam ameaças de salteadores, enfrentavam os problemas com o clima, toda sorte de sentimento, medo, alegria, hostilidade, temor. Este salmo expressa esse sentimento e aplicação para nós, porque nós também somos peregrinos a caminho da nossa Jerusalém celestial. A nossa vida aqui é passageira e a Bíblia fala de um tempo breve de peregrinação enquanto caminhamos para a Jerusalém celestial. O Salmo 123 trata especificamente de que maneira nós podemos enfrentar a oposição que a gente enfrenta neste mundo, o escárnio e a zombaria. O que fazer quando a gente não aguenta mais da hostilidade e da perseguição que vem contra nós? É isso que este salmo pretende responder e o que vamos ver nesta manhã. A circunstância que este salmo foi composto, muitos estudiosos acham que foi composto antes dele ser colocado aqui no saltério para ser cantado. Ele seria da época em que Israel teria voltado do cativeiro babilônico e voltado para a Palestina. E lá chegando encontraram outros povos habitando na terra, os samaritanos, que era uma mistura de babilônios e mesopotâmios com os judeus que tinham ficado ali. E outros povos como os amonitas e os moabitas ali residiam na terra. Quando os judeus chegaram lá, começou a oposição, uma briga política pelo poder e pelo espaço. Os moabitas e amonitas não queriam os judeus ali, por mais que eles tivessem o direito de terra. Ali era sua terra, era sua casa. Os israelitas enfrentaram ameaças, emboscadas, era uma situação de grande opressão para o povo de Deus, morando ali no meio de uma vizinhança que não queria que eles estivessem ali. E é nesse sentido que eles pedem ajuda para Deus, no meio daquela situação de hostilidade e sofrimento. Eles não aguentam mais o que estavam passando. Mais adiante, este salmo passa a ser cantado pelos peregrinos quando eles estão rumo a Jerusalém, lembrando da hostilidade do mundo e da perseguição que sofrem e esperando só em Deus. Esse salmo fala do povo de Deus sendo oprimido, sendo perseguido, enfrentando escárnio, oposição e outras coisas mais. E Cristo já havia avisado deste conflito. Lá em 1 João 3,13, ele diz que não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E João 15,18, ele diz, porque se o mundo me odiou, haverá de vos odiar. Jesus nunca nos iludiu a respeito disso. Nós estamos, amados, contra a cultura dominante deste mundo.
Os nossos valores não são os valores deste mundo. Aquilo que nós cremos é completamente contrário ao que o mundo ensina. E por conta disso, sofremos escárnios e perseguições. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Se a gente é a favor da família, somos vistos contra o homossexualismo. Se somos a favor da vida, somos vistos como contrário, né? Em oposição às mulheres que querem abortar. Daqui a pouco, tudo que a igreja disser vai ser rotulado como o discurso do ódio, se já não está sendo, não é verdade, amados? É como se estivéssemos em uma peregrinação onde estamos cercados de inimigos, de gente que nos ridiculariza, nos detesta, faz zombaria, gente que traz todo tipo de ameaças contra nós. Então, o que fazer quando a gente não aguenta mais da hostilidade, da perseguição que vem contra nós? É a situação aqui do salmista. Ele chegou num ponto que ele não aguenta mais. Está cansado de ser perseguido, hostilizado, insultado, odiado, desprezado. E tudo isso vem de forma injusta, por conta da sua fé, da sua confiança em Deus. Vem por conta de um ódio religioso. O que fazer então? Podemos ver primeiro o que o salmista aqui nos ensina. Temos que levar os olhos a Deus. Verso 1. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. No original hebraico, esta frase quer dizer tu que estás entronizado nos céus. A figura aqui é de Deus lá no céu, sentado no seu trono, onde ele domina todo o universo e de onde ele controla todas as coisas. Amados, é muito importante quando lembremos que dessa posição de Deus, porque essa é a melhor maneira de olharmos para Deus numa situação de conflito. Devemos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem. Ele está sentado no trono do universo. Isso, irmãos, é oração. É você levantar os olhos a Deus. Muitas vezes nem precisa falar. É só levantar os olhos a Deus. Elevar a Deus o nosso coração, a nossa alma. E Ele vai dizer, eu estou vendo. Não tem uma figura de dependência melhor do que esta. De alguém elevar os olhos em um sinal de expectativa e dependência. Senhor, está vendo a minha situação? Estás vendo o que eu estou passando aqui? Sabe o porquê disso, irmãos? Porque a nossa esperança não está no mundo e nem nos homens. Ela está em Deus. É por esta razão dessa expectativa e dependência do Senhor, olhar para os céus e saber que o Senhor está no controle. E o nosso Deus sabe o que estamos passando. Basta um olhar quando estamos oprimidos, olhar para Deus com expectativa, com esperança, que Ele vê, que Ele sabe. A segunda coisa que temos de fazer é temos que olhar para Deus para que Ele tenha compaixão. Verso 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, até que se compadeça de nós. Temos que aguardar no Deus que entende o nosso olhar, que tenha compaixão de nós. No tempo antigo, todos os senhores e suas esposas tinham servos que atendiam suas necessidades e andavam ao seu lado. A figura aqui é de um senhor e sua senhora assentados em uma mesa e os servos ao redor olhando para suas mãos. Naquele tempo, o patrão não falava com seus servos, mas dirigia a eles pelo gesto.
E, portanto, a responsabilidade do servo era ficar olhando para a mão do patrão para saber qual será o comando. Deus está sentado no trono e nós aqui levantamos os olhos para ele e nós olhamos para a mão dele esperando o que ele vai dizer ou o que ele vai fazer. Ele já viu a nossa necessidade, ele já entendeu a nossa necessidade e a gente fica agora esperando que ele nos proteja, que ele nos sustente, que ele nos console e que ele nos livre. E o patrão, o nosso Deus, vendo a nossa necessidade, ele vai responder de duas maneiras. Ele vai destruir os nossos opressores, os nossos inimigos. Quantas passagens bíblicas nós já vimos Israel sendo protegido por Deus, onde que Deus destrói as nações ímpias que se vão contra Israel, né? Hoje, pode ser que com os problemas que você esteja passando, Deus remova os seus problemas. Mas, outras vezes, Deus não remove os problemas. Deus não destrói, não elimina com os nossos inimigos. Ele nos concede graça para nos sustentar. Lembra do apóstolo Paulo, que pediu ao Senhor 3 vezes que o Senhor retirasse o espinho na sua carne, né? O mensageiro de Satanás que o esbofeteasse, que estava o esbofeteando. A resposta de Deus foi qual? Não vou tirar. A minha graça te basta. Deus concedeu ao apóstolo Paulo graça para que ele suportasse todo aquele sofrimento que era trazido por aquele agressor ou circunstância que o incomodava tanto. Então olhamos para Deus, esperamos o que ele vai fazer, sabendo que ele pode resolver de duas maneiras: retirando a fonte do sofrimento, os escarnecedores, os inimigos, os opressores, ou então nos dando graça e misericórdia para suportar. Que é exatamente isso que o salmista suplica no verso 3. Tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia. Que é a mesma palavra que ele usa no final do verso 2, que se compadeça de nós. É o mesmo sentido de tenha misericórdia de nós. 3 vezes ele usa essa palavra. É isso que o salmista está esperando, olhando para Deus. Atento para a mão de Deus, ele espera uma única coisa: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ele não pede, ou melhor, ele não pede a morte dos seus inimigos, ele não pede a destruição daqueles que tanto o fazia sofrer, ele apenas pede que Deus tenha misericórdia dele. Irmãos, misericórdia é uma ajuda, uma compaixão para quem não merece, para quem merecia o contrário. O salmista sabe que ele não merece nada de Deus, por isso que ele pede misericórdia. Ele não reivindica os seus direitos. Senhor, estou sofrendo e o Senhor não vai fazer nada. Ele não pede que Deus faça justiça com aquela pessoa que o estava perseguindo injustamente no trabalho, na universidade, na família. Senhor, olha aí, o Senhor não vai fazer nada? Ele não faz isso. Ele está pedindo misericórdia. Ele está olhando para Deus, olhando para a mão de Deus, esperando o gesto de Deus e querendo que Deus mostre misericórdia para que ele possa atravessar aquela situação, para que ele possa peregrinar nesse mundo e chegar até o final da jornada. A terceira coisa que nós precisamos fazer quando nós sofremos hostilidade, perseguição e injustiça temos que abrir o nosso coração a Deus. Verso 3b a 4 diz, né, o final do verso 3 diz: pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Já estamos fartos de todo o desprezo que podemos suportar, Senhor. Estar sobremodo farto é estar estufado, estar completamente cheio. Essa é a figura aqui.
O salmista, ele recebeu ao longo da sua vida tanto desprezo que a alma dele está estufada. Não tem lugar na alma dele para mais nada. Chegou no limite. Ele foi até onde poderia ir. Deus, a minha alma está cheia de desprezo. Eu não aguento mais. Cheguei ao meu limite por conta daquelas pessoas que não estão nem aí para o Senhor. É o que ele diz aí no verso 4, a sua vontade. Vivendo a vontade deles, fazendo o que eles querem, eu estou cheio. E também por conta dos soberbos, dos arrogantes que não se humilham diante da verdade e diante do Senhor. E não têm a menor compaixão do seu próximo. Eu não aguento mais. Estou no meu limite. Isso é o que o Salmo nos ensina. O que fazer quando a gente não aguenta mais a hostilidade, da perseguição, do desprezo que vem contra nós. Ele nos ensina que nós precisamos, amado, neste mundo, que estamos sujeitos ao sofrer escárnio e desprezo, o fato de sermos crente no Senhor Jesus Cristo não nos exime de sofrer hostilidade das outras pessoas. Na verdade, é muito mais provável que venhamos a experimentar aqui neste mundo a hostilidade, o desprezo, o escárnio daqueles que não temem a Deus. E o salmista aqui nos ensina que nesses momentos, quando nós chegamos no nosso limite, porque nós não somos super crentes, sempre vitoriosos, sempre alegres, sempre contentes, sempre para cima, há situações na vida que a gente se sente como o salmista. Não aguento mais. E o que fazer nessa hora? E numa situação como essa, o caminho não é desespero, desistir ou pensar que Deus nos abandonou. A solução é elevar os nossos olhos para Deus, para aquele que está nos céus, e esperar que Ele tenha misericórdia, porque Ele haverá de ter misericórdia, ou removendo a dificuldade, ou então dando graça para que nós possamos continuar a nossa jornada. O Salmo também, amado, está nos dizendo que nós sempre podemos aguentar um pouco mais. É certo que você está cheio, a sua alma está saturada, você não aguenta mais, mas você aguenta mais do que você pensa que aguenta por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus em você e por causa da misericórdia de Deus que Ele promete te dar, que Ele promete nos dar. E você vai aguentar essa jornada e chegar até a Jerusalém celestial que tanto aguardamos. Está chegando, está próximo, aguenta, engole o choro, que vem mais, mas está próximo da vinda do Senhor. Por isso, confiemos em nosso Deus, que dependemos do nosso Deus, que fiquemos nessa expectativa que Ele está vendo e que Ele estende a mão para nos ajudar, para nos consolar e para nos confortar. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza à aplicação da Tua Palavra em nossas vidas. Colocamos aqueles que estão cansados de enfrentar hostilidade, escárnio, desprezo, perseguição, todo tipo de dificuldade, colocamos em Tuas mãos. E pedimos que o Senhor renove as suas forças e tenha misericórdia, não somente deles, mas da sua igreja, que sofre oposição daqueles que não Te conhecem, estão passando por diversas dificuldades. Clamamos por Tua graça para vivermos neste mundo, enfrentando a hostilidade e confiando em Ti, esperando o momento da libertação. É o que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém.
Que o dia de hoje, seja qual for a circunstância, a adversidade que você esteja enfrentando, eleve os seus olhos ao Senhor, porque o nosso Deus está sentado no trono, no governo de todo o universo, cuidando, protegendo e te animando para a luta e a jornada até aquele dia final, quando Ele vier para nos levar para junto dEle para toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia no Senhor.